Sou Aloísio, pesquisador, militante da cultura. Estou no programa Certo Olhar, do Periferia Invisível. Primeiramente, me apresentar. Meu nome é Aloísio, tenho 29 anos, nascido em São Paulo, criado aqui na região da Vila Mariana, região central. Com 17 anos eu entrei na USP da Zona Leste, fui cursar Gestão de Políticas Públicas e comecei a fazer esse trajeto, né, do centro para a periferia e observar as diferenças que tinham dentro da cidade, né, que até então conhecia muito pouco do que era a complexidade dessa cidade que é São Paulo, né, essas diferentes cidades que existem nas regiões. Há uma voz que soa, há uma voz que grita, são vozes que dizem vai em frente, acredita. Há uma voz que soa, há uma voz que grita, são vozes que dizem vai em frente, acredita. Estudei até 2011, ali na USP Leste, e no mesmo ano também comecei a me envolver diretamente com alguns coletivos de cultura na região de São Mateus, né? Já tinha uma experiência trabalhando dentro do setor público, na área cultural, mas comecei a partir de então também colaborar com alguns coletivos, principalmente com o Grupo OPNI e o pessoal do São Mateus em Movimento, que é um espaço compartilhado, né, um espaço de gestão compartilhada, onde vários coletivos colaboram entre si e desenvolvem ações, né, como o Grupo OPNI que eu já mencionei, o Coletivo Coletores, o pessoal do Coletivo Comungar, Odisseia das Flores, que é um grupo de rap só de meninas, o Clandestino, que é um coletivo também de meninas que surge agora mais recentemente, o pessoal também que puxa a vertente do samba de São Mateus, o Iveson Pessoa, que é um cara que fez parte do Quinteto em Branco e Preto, e entre outros articuladores, né? Então a ideia de estar junto com esses coletivos foi de justamente colaborar com uma ação que já existia e de fortalecer um trabalho de base, né? A partir dessa vivência, eu também verifiquei a importância de continuar os estudos na academia, né? Então eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação também na USP, no CELAC, em Gestão de Projetos Culturais, onde conheci muita gente bacana, o professor Denis de Oliveira, por exemplo, que é um militante, professor, um cara que transita muito entre a academia e a militância, que é também uma questão que eu levo muito para mim, né? Estar na academia, estar no chão, mas numa perspectiva de pesquisa e ação integrada, né? Não separando as coisas, mas sim compreendê-las como uma coisa só. E também fiz, agora recentemente finalizei um mestrado e comecei um doutorado agora, todos na Federal do ABC, que é a universidade que fica ali em São Bernardo do Campo. Atenção, muita atenção, eles estão no extermínio. Eles estão no extermínio. E quem é a vítima? Diz. E quem é a vítima? Diz. E nessas pesquisas também totalmente vinculado com essa ação do chão, né? Uma vez eu ouvi uma frase que é bem forte, que é a cabeça está onde o pé pisa, né? Então, na minha pesquisa eu levo isso como prática, né? A ideia foi verificar um pouco dessa dinâmica dos coletivos, dessas novas formas de se organizar nos territórios, não novas na realidade, mas
que seria uma inovação, né? E a inovação não é uma coisa nova, e sim talvez voltar um pouco atrás, né? Dar alguns passos atrás e verificar nas formas mais tradicionais de se organizar realmente as possibilidades de criar uma diferença, né? Algo novo. E nessa pesquisa eu também circulei em alguns coletivos em nível de América Latina, né? Principalmente em Bogotá, na Colômbia, que é um outro cenário, né? Muito diferente. Aqui em São Paulo a gente tem, aqui no Brasil e em São Paulo principalmente, a gente tem uma série de políticas públicas, né? Que apoiam a ação dos coletivos, né? Inclusive essa é uma das grandes contribuições que eu tenho no São Mateus em Movimento e com o pessoal ali de São Mateus, tanto na parte de produção cultural, mão na massa, né? Como também nesse lance de escrita de projetos e lido com a política cultural, né? Então trabalhar com editais, fomentos, tudo mais. E aqui a gente tem algumas possibilidades, o que traz questões super positivas, né? De fortalecimento desses movimentos, com grana, com estrutura, mas ao mesmo tempo também é perceptível que muitas vezes essa política acomodou um pouco alguns movimentos, né? Alguns coletivos, e também acho que uma questão mais complicada e que a gente não pode perder de vista é que essa política, essa prática incentivou muito a competição entre os coletivos, entre os grupos, entre as organizações comunitárias, né? Porque justamente é uma política que vem, né? É uma política que surge na Europa, política de editais, para estimular a competição entre cidades, né? E a gente traz isso, né? Essa ideia viajou até aqui e a cultura se apropriou dela, a política cultural se apropriou dela, mas sem entender essa lógica a fundo, ou pelo menos não deixar essa lógica tão evidente, né? E essa competição é um lance que, ao mesmo tempo que a gente ganhou muito com a política digital, a gente perdeu muito, ao meu ver, por conta dessa questão da competição entre os diferentes grupos. Massa ver que naquela cidade, naquela dinâmica, por mais que seja mais precário talvez, a solidariedade entre os coletivos é mais forte, e entre a comunidade e esses grupos também, né? É um local onde, por exemplo, o jovem que faz hip hop, que faz rap, entra nos ônibus com uma caixinha de som, faz seus versos, é aplaudido e a galera ainda ajuda com uma grana. Um dos trabalhos que lá em São Mateus eu também tenho a oportunidade de colaborar e que eu acho que tem uma potência muito grande, é um trabalho específico de um coletivo, que é o Coletivo Coletores, que é formado pelo Tony, pelo Flávio. É uma dupla, mas é um coletivo, né? Uma dupla pode ser um coletivo desde que ela dialogue e esteja sempre trazendo outras pessoas para trabalhar junto e faça realmente uma ação que envolva mais do que a própria dupla, né? E essa ação do Coletores trabalha numa perspectiva de cultura digital, mas a partir de um outro olhar, né? Que a cultura digital, se a gente parar para fazer uma reflexão sobre ela, o surgimento do Brasil, no Brasil ela, como conceito é recente e muito centrado em alguns nichos, em alguns círculos, e que compreendem o território digital como um território específico, lógico que dialoga com o território físico, mas como um território muito específico. E esse trabalho do Coletores vem trazer essa noção da cultura digital, mas muito conectado à realidade da periferia, né? Então, tanto um trabalho de pesquisa muito intenso, né? E que surge nessa relação analógica, né? Nessa tecnologia do encontro, a tecnologia do olho no olho, mas que depois também transborda para essas tecnologias digitais e essas tecnologias da informação e da comunicação. E esse trabalho é muito interessante porque ele também encontra, além do trabalho de pesquisa, com o trabalho de intervenção urbana, que utiliza a técnica do videomapping, que é a videoprojeção mapeada, que é um projetor que utiliza a cidade como suporte, é como um cinema, mas
a cidade é a tela, né? E aí não tem aquela limitação de um quadrado, né? Então você pode trabalhar com vários suportes. No caso, a gente fez uma série de intervenções na Vila Flávia, na Quebrada, mas também no centro da cidade. A gente também fez uma publicação que é um livro chamado Insurgências, Arte, Tecnologia e Território. Contou com a colaboração de outros pesquisadores, de outros artivistas, né? E além disso também, desse trabalho de pesquisa e o trabalho de intervenção, no Espaço São Mateus do Movimento, uma série de oficinas envolvendo a cultura digital, então oficinas de videomapping, oficinas de fotografia digital, e também um trabalho de estímulo ao raciocínio lógico a partir de atividades lúdicas e da inserção das crianças nesse universo do digital, mas partindo de tecnologias mais analógicas. E para tanto a gente contou com uma parceria muito, muito legal do Leonardo Marino, que é meu pai, e que tem um trabalho de pesquisa em arte e educação, em construção de estruturas poliédricas, né? Vem com a pesquisa dos poliedros de Platão, e ele desenvolveu módulos de construção desses poliedros. E as crianças da Vila Flávia, de São Mateus, vêm trabalhando com isso já há cerca de 1 ano e meio, né? E a partir dessa ação a gente também tenta integrar eles a partir de um viés analógico dentro do raciocínio lógico, para depois inseridos em oficinas mais específicas vinculadas ao que a gente entende como cultura digital. Então, um percurso pedagógico que conta com várias parcerias, reforçando essa questão do coletivo, como mencionei inicialmente. Há uma voz que soa, há uma voz que grita, são vozes dizem vai em frente, acredita. Há uma voz que soa, há uma voz que grita, são vozes dizem vai em frente, acredita. Há uma voz que soa, há uma voz que grita, são vozes dizem vai em frente, acredita.